Iniciar, então. Bom dia a todos. Tá tudo certo, né? Tá gravando. Ok. Bom dia a todos, em especial ao nosso convidado, Carlos Eduardo Comas, ao nosso professor mediador, o Igris Macedo, ao Danilo Lagoeiro, gestor cultural da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina, a Wanda de Moraes, presidente do COMPAC, e aos demais professores presentes no dia de hoje. Agradecemos por terem aceito o convite para a mesa de abertura da nossa 13ª Semana Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Londrina. Meu nome é Clara Montenegro, sou aluna do 3º ano de Arquitetura e Urbanismo na UEL e membro da chapa Vila Nova Artigas. Bom dia a todos. Meu nome é Gabriele Cabeça Cavalcante, eu também sou aluna do 3º ano de Arquitetura e Urbanismo na UEL e também membro da chapa Vila Nova Artigas. Bom dia, gente. Meu nome é Paulo Carrasco, eu sou do 2º ano de Arquitetura e também membro da chapa Vila Nova Artigas do Cacau. Sejam todos bem-vindos. Estamos muito felizes pela adesão surpreendente de inscrições, com participantes de várias universidades do país. A semana inicia-se hoje, dia 22 de setembro, e acontecerá até o dia 28 de setembro, sob a temática Sentir, Construir e Preservar, o Patrimônio Ontem e Hoje. E pela primeira vez, a semana acadêmica será totalmente virtual, visando incentivo para com o isolamento e os cuidados contra a pandemia do Covid-19. O evento tem como objetivo fomentar e aprofundar as discussões sobre a preservação do patrimônio histórico-cultural dentro da comunidade discente. A proposta dessa temática nasceu de 2 momentos. A Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo, a FENEA, ela fez um chamado para o levantamento e registro da busca pela história dos cursos de arquitetura e urbanismo do país durante a ditadura militar de 64. Diante disso, o projeto Cacau como Memória nasceu desse chamado e interesse particular da chapa pela busca, mapeamento e registro da história da criação do curso em nossa universidade, além de momentos vividos e vinculados ao centro acadêmico. Coincidentemente, a esse momento, a antiga rodoviária de Londrina, atual Museu de Arte e projeto de Vila Nova Artigas, a quem a nossa chapa homenageia, foi tombado e inscrito no Livro das Belas Artes pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, despertando ainda mais o interesse e a vontade de se discutir a importância da preservação do patrimônio material e imaterial. Algumas semanas depois, 2 pessoas de imensa importância para o contexto arquitetônico e urbanístico nacional, Paulo Mendes da Rocha e Jaime Lerner, vieram a falecer, nos deixando ainda mais reflexivos quanto à importância de registrar, mapear e expor e cuidar tanto das nossas pequenas histórias extraoficiais, de conversas descontraídas e fotografias em nossos gramados e eventos, quanto de fomentar o olhar crítico como estudante e cidadão para a manutenção e permanência do legado das construções em cidades jovens como Londrina. Nós acreditamos que contextualizar o seu surgimento evidencia a sua característica principal, que é ser a expressão formal de um contexto vivenciado pela comunidade em diversas escalas e complexidades do espaço-tempo. A 13ª Semana Acadêmica propõe o tema Sentir, Construir e Preservar, o Patrimônio Ontem e Hoje, visando abordar sobre elementos técnicos, que são parte essencial das atribuições do arquiteto. No entanto, nós entendemos que os atravessamentos da subjetividade do profissional e da sociedade, a partir de seus afetos e sua memória, são elementos indissociáveis para a manutenção do patrimônio e para a preservação dos edifícios, sítios e paisagens do interesse histórico e cultural. Então, como proposta de atividade, a gente tem 3 eixos, que são as discussões, as palestras e os workshops, e reiteramos que o objetivo é tornar a 13ª SAAL o mais horizontal e plural possível, buscando que todos conheçam e discutam sobre o patrimônio e a cultura, podendo assim pensar no futuro. Durante um dos projetos do Cacau como Memória, nós encontramos uma fita que nos interessou muito, que é de uma entrevista nos anos 80 do Vila Nova Artigas na UEL. Como a entrevista ela consta em 8 diferentes falas, nós
fragmentamos esse vídeo e vamos passar ao longo dos dias da semana acadêmica, começando hoje. Então, com vocês, Artigas. Satisfação que recebemos aqui no estúdio do Núcleo de Tecnologia da UEL para uma entrevista o arquiteto João Batista Villanova Artigas. Artigas é um dos mais importantes teóricos de arquitetura moderna no Brasil. Formou-se pela Escola Politécnica da USP em 1937. Foi um dos fundadores do IAB São Paulo e do Museu de Arte Moderna. Recebeu o prêmio Jean Tchumi em 1972 da União Internacional dos Arquitetos pela excepcional relevância de seu trabalho em prol do desenvolvimento da pesquisa teórica e do ensino de arquitetura. Em 1948 participou da fundação da FAUSP, chegando a diretor do departamento de projeto, aposentando-se em 1969 por força do AI-5. Sua extensa e significativa obra foi premiada na 10ª Bienal com o Prêmio Presidente da República e com a Medalha de Ouro. Na 7ª Bienal da Bahia, sua obra foi exposta em sala especial. Londrina foi uma das inúmeras cidades brasileiras e também do mundo, contempladas com suas obras, destacando-se entre elas a rodoviária, o monumento da arquitetura moderna, o edifício Autolon, o Senior Verde e a Casa da Criança, atual Biblioteca Pública. É com imensa satisfação que passo a palavra ao nosso convidado. Para responder, que questão? Nós gostaríamos de saber, assim, o que o senhor tem a dizer sobre essa visita. De momento, assim, o que o senhor tem a dizer sobre essa visita que o senhor está achando? Certo. Sabe, uma peculiaridade dessa visita de agora é que ela repete uma visita feita aqui há 10 anos atrás, mais ou menos. Naquela ocasião, de 1974, se não estou enganado, eu vinha aqui convidado pelo Serviço do Patrimônio Histórico do Paraná para presenciar a transformação dessa estação rodoviária a que você se refere, e muito elogiosa vez, em um museu e obra tomada pelo patrimônio histórico paranaense. Essa visita minha aqui é decorrente de um convite que me foi feito por 2 colegas meus. Eu não posso dizer que conheço há mais de 150 anos, que são 2 jovens professores da Escola de Arquitetura aqui de Londrina, coberto, naturalmente, incentivado pelo conjunto de alunos, de estudantes de arquitetura dessa cidade. E veja que é, no fundo, o cumprimento de compromissos que eu tenho com a cultura em geral, porque acontece que nem a universidade pôde me convidar para eu vir aqui. Se naturalmente nós fôssemos americanos ou fôssemos membros de uma sociedade europeia de tipo diferente da nossa, provavelmente alguém mandaria um ônibus ou um avião a São Paulo e 2 ou 3 circunstantes para me pegarem nas mãos cambaleantes, me levarem até o avião e dizer: professor Artigas, arquiteto Villanova Artigas, o senhor vai para Londrina e na volta trará um cheque de 400 mil cruzeiros que de fato vai dar para o senhor poder viver um mês sem se preocupar com os vencimentos de homem da cultura. Veja você que nisso tudo, isso não estou dizendo por brincadeira, é para ver qual é o significado que a cultura tem na sociedade de consumo ou no resultado das sociedades capitalistas do terceiro mundo, tal como são as nossas. É um fato insignificante, sob certo ponto de vista, meio secreto, meio rebelde, meio perigoso, meio subversivo, que nós cultivamos entre nós, vocês os jovens, e eu já com a minha velhice prover, que Deus sabe com que cabelos mais brancos do que qualquer outra coisa, mas veja o sentido da cultura. A quem está entregue, por exemplo, preservar ou dizer que se preserve esses fatos culturais ligados ao meio ambiente, que são uma obra do arquiteto brasileiro, que entregue a nós,
ao nosso voluntarismo, ao heroísmo dos jovens que se lançam na direção do conhecimento, da defesa da cultura nacional, como vocês se lançam aqui nesse sentido. E eu devo dizer que, ao vir para arrostar os perigos de vir até Londrina, que a Vera, minha assistente, sabe que não foram pequenos, não cumpro desígnios de ninguém, a não ser o respeito pela juventude e por aqueles que vocês, como jovens, representam a rebeldia, não é bem a rebeldia, mas o entusiasmo que nas novas gerações está o reconhecimento da importância do meio ambiente, do espaço construído como testemunho futuro do que foi o ambiente social que nós estamos vivendo nesse momento. Esse discurso tem essa finalidade, não dizer, olha que problema, mas elogiá-los pela iniciativa que tiveram. Alô. E pelo descompromisso que está contido no nosso encontro hoje aqui nessa cidade de Londrina. Vê lá? Então, eu tenho que passar, não sei, alguém vai formular uma questão que possa eu sair desse meu prolegômetro, que não é feito por brincadeira, pelo contrário, é absolutamente intencional, tem uma intenção marcada e que tem que marcar nossa independência, o direito que nós temos de dizer aqui nessa sala aquilo que bem entendemos, e mesmo vocês reconhecerem que ao eu me manifestar nessas circunstâncias, não deu favor a ninguém, a não ser os compromissos que eu assumo gratuitamente com mim mesmo e com a vossa condição de jovens brasileiros que vivem em Londrina. Que fique isso muito bem claro. É isso, esse foi o pedaço do momento que a gente vai passar da entrevista do Artigas. Durante o evento a gente vai passar o restante da entrevista. E agora a gente passa a palavra para o professor Oígris para que ele possa conduzir o nosso dia de hoje. Obrigada a todos. Obrigado você, Gabriele. Agradeço mais uma vez a presença honrosa do professor Carlos Eduardo Comas nesse dia, para a gente conversar sobre patrimônio, sobre esse evento que os alunos organizaram. E eu conto, professor, que esse evento sempre foi de iniciativa dos alunos, eles que sempre organizaram, e a gente vem somente no intuito de dar algum suporte. Como a gente bem sabe, a professora Heloísa Rodrigues está dando um suporte grande nas questões da burocracia da nossa universidade, para que isso possa acontecer, mas que é de inteira iniciativa dos alunos, e isso enche a gente de orgulho. E eu estou novamente aqui numa abertura dessa semana acadêmica, e diante do professor, eu fico fico muito emocionado aqui em poder apresentar o professor, sabendo da importância que eu também, quando estudante, tive ao ler os textos do professor e sempre estudando a sua produção, né? Então, é muito importante esse dia aqui também, para mim. Eu vou apresentar ao professor um breve currículo para que possam conhecer. O professor Carlos Eduardo Comas, ele é formado pela Federal do Rio Grande do Sul, e foi professor, chegou a professor titular, e recebeu a homenagem de professor emérito da universidade em 2017, né? O professor tem mestrado pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e doutorado pela Universidade de Paris 8. E entre os prêmios eu destaco um dos últimos, que é esse prêmio Philip Johnson, pelo catálogo da exposição, que se a gente tivesse no presencial, o que eu sempre fazia quando chegavam os convidados era pedir um autógrafo dos livros que os nossos convidados têm, né? Mas hoje aqui, professor, uma outra vez eu pedi... Eu vou mandar, então, o autógrafo pelo e-mail. Esse autógrafo, porque é muito importante, e aí o relato, eu acho que é uma questão de patrimônio também. Desde 89, as leituras que a gente fazia nas aulas de teoria e história com o professor Marcelo Pupp, do texto Arquitetura Moderna, estilo Corbu, Pavilhão Brasileiro, como esse texto
Lá em 89 já era importante para a gente, e eu conto que em Viçosa, no Docomomo de 2001, a apresentação do professor, a palestra sobre os apartamentos do Parque Gimli, e aí o professor mostrou o pavilhão de Nova York, e aquilo foi um motivo, um início da minha pesquisa sobre o pavilhão do Brasil. Começou lá naquela palestra em Viçosa, em 2001. Isso já são 20 anos. Então, essa é a relação com o professor. E tive chance de ver diversas palestras ao longo de vários documomo, né, professor Comas? Mas hoje eu estou aqui na condição de apresentador. E, então, fico muito contente e também revelo a alegria que foi assistir àquela reunião do Conselho Consultivo do IFAM. O professor é membro do Conselho Consultivo e fez um relato do tombamento da rodoviária. Então, nesse dia, a gente ficou aqui assistindo pelo YouTube, parecia final de Copa do Mundo. Saber se o professor Comas ia falar da nossa rodoviária, pela qual a gente tem uma relação que vai além da relação artística e histórica, mas é uma instância afetiva, né? Primeiro dia de aula com os alunos, o primeiro passeio que a gente faz é levá-los à rodoviária do Artigas. E aí, ver o relato do professor foi realmente emocionante. E, ao final, ainda, aquele gol de final de Copa do Mundo, que foi o pedido de inserção do edifício no livro de Belas Artes, que foi assim, não era o pedido, e depois foi como se fosse goleiro para um lado e bola para o outro, no pênalti. Então, essa inscrição também no livro de Belas Artes, a gente ficou muito contente e surpreendido ao final pelo reconhecimento e pelo excelente relato. Ao final, vendo o professor falar de Londrina, das ruas São Paulo, das ruas Sergipe, parecia que o professor já tinha crescido aqui na Vila Casônia, andado descalço no pé de terra vermelha. Tamanho conhecimento não só do edifício, como da situação política e econômica da cidade, todas as leituras do entorno. Eu queria aqui externar os parabéns de todo mundo que pôde acompanhar aquele dia, esse relato tão precioso que o professor deixou para a gente, não só sobre o edifício, mas sobre a nossa cidade também. Então, espero que a gente tenha mais oportunidade de receber o professor em outras ocasiões e fazer passeios presenciais, né? E poder ter esse conhecimento passado assim de maneira tão fidedigna, tão precisa como o professor fez, que a gente possa fazer aqui também. Então, eu não vou me estender, que a gente já foi longe na abertura e no vídeo emocionante do Artigas, que faz um alinhavo com tudo isso que a gente está aí esse dia de hoje. E aí eu passo a palavra ao professor Carlos Eduardo Comas. Obrigado. Obrigado, Oigris. Me ouvem? Obrigado, Oigris, pela... Estou emocionado com a tua apresentação, mas eu queria, evidentemente, também agradecer o convite do Cacau Well para proferir essa aula sobre a antiga estação rodoviária de Londrina. Eu organizei isso em 10 sessões e ela vai retomar, na verdade, vamos dizer, para quem já ouviu no YouTube a aula, o relato original lá no IFAM, vai ser uma espécie de replay, porque eu vou tomar exatamente, vamos dizer, voltar à rodoviária de Londrina, retomando a análise que foi feita nesse ano de 2021, quando o relator do processo de tombamento no IFAM, em reunião do Conselho Consultivo, do qual eu faço parte. Será que eu podia compartilhar a minha tela agora? Eu preparei um PPT para isso. Então, vamos lá. Entire screen. Yes. Tá, mas eu acho que ele não está funcionando. Ah, tá bem.
certo? Agora eu tenho que ir aqui. Como é que eu vou? Perfeito. View. Slideshow. Vocês estão vendo inteira a tela? Estamos vendo com as notas ao lado, professor. Tá. Agora está inteiro. Tá. Então, essas são as 10 sessões que eu tinha imaginado, né? E vamos começar logo com a ideia da rodoviária. A rodoviária foi projetada em 50, concluída em 52. Ela foi encomendada e inaugurada por prefeitos da UDN, partido de oposição ao presidente Getúlio Vargas, né? O Artigas era do PC, mas o seu sócio era irmão do secretário de obras. Ela foi tombada em nível estadual em 75, desativada em 88, né, e virou Museu de Arte em 93. Bem, qual era o encargo do Artigas? Eu acho que o desafio era projetar uma parada de ônibus ampliada que constituísse, ao mesmo tempo, uma segunda porta para Londrina. A estação de ônibus se juntaria à de trem, uma e outra reportando-se à Catedral, o templo máximo no centro da cidade, fundada em 34 e, então, com 34 mil habitantes. A ferroviária era periférica, né, se estendia na rua Benjamin Constant, entre a São Paulo e Rio de Janeiro, com uma praça na frente, facilitando a integração intermodal. A rodoviária seria paralela ao longo da Sergipe, no lado oposto da praça, a 2 quadras da Catedral Centralizada. Dessas 2 quadras, uma quadra era comercial, a seguinte era a praça. Vocês têm aqui, em 2 tempos, aqui um plano esquemático, à esquerda um plano esquemático de Londrina, com, respectivamente, ferroviária, rodoviária e catedral, e aqui a situação em termos atuais pelo Google, não? O trem tinha chegado em Londrina em 35, mas a construção da estação só inicia em 45 e conclui em 50, né? Ela tem uma simetria transversal, com 3 protuberâncias frente à Praça Rocha Pombo, né? E um balanço linear ao fundo, né, que gera reentrância em frente dos trilhos. No fundo, dá para ver a Catedral Centralizada, ou a segunda igreja matriz, alongada por igual à ferroviária, mas num platô mais elevado. A Benjamin e a Sergipe são praticamente planas junto à praça. A São Paulo e a Rio de Janeiro são em aclive para o centro. A primeira igreja matriz data de 35, a segunda inaugura-se sem torres em 43, né? Aqui ela já está com a torre em construção, perdão, né? E aqui concluída em 49. Né? Notar a assimetria, apesar da planta ser simétrica em relação ao eixo transversal aqui desses quarteirões, note que a entrada da catedral está para Rio de Janeiro, introduzindo uma assimetria na hierarquia dessas 2 avenidas em relação à cidade. Bom, o currículo do Artigas aqui, resumido, o Artigas é um profissional em ascensão e ele já operava em Londrina desde 48. Eu desenhei aqui em vermelho os 5 edifícios importantes de 48 a 51 em Londrina, com o qual o Artigas está envolvido com o Cascaldi, com seu sócio Cascaldi, né? O programa da rodoviária, né? O que é um programa de rodoviária? São 2 setores principais: de um lado, os serviços, acessos, bilheterias, administração, depósitos, etc. E, de outro lado, as plataformas de embarque e desembarque. Vamos chamar isso de corpo e gare, seguindo a sugestão do livro da Juliana Suzuki, que foi uma das obras
consultadas por mim. Quais eram os precedentes em termos de estação, de terminal de transportes que nós tínhamos em termos de arquitetura moderna no Brasil? Bom, nós tínhamos aqui a estação de hidroaviões do Atílio Corrêa Lima e equipe. Nós tínhamos, do mesmo Atílio Corrêa Lima, uma reforma que é a estação de passageiros de navio de cabotagem de 41 no Porto do Rio de Janeiro, né? E nós tínhamos o aeroporto Santos Dumont, dos irmãos Roberto, 37 a 46, mas nós não tínhamos, vamos dizer, rodoviária, estação rodoviária não era um programa já transitado, e, de fato, mesmo em termos internacionais, o que nós vamos ter como estação rodoviária, né, não está dentro das linhas preconizadas pela arquitetura moderna na filiação Siam, na filiação Corbusier, Bauhaus, mas sim no que hoje a gente chama de Art Deco, e que, na ocasião, era considerado o aerodinâmico modernista. Aqui, no caso, é a estação terminal dos ônibus Greyhound, que era a maior empresa de ônibus americana, né, em 39. Isso aqui está na frente da Grand Central. Muito provavelmente o Artigas conheceu essa estação, passou por aí quando teve um ano nos Estados Unidos em 47, e aqui é a estação principal em Washington, né, com os ônibus aí já colocados em termos de um semicírculo, né? Curiosamente, vamos dizer aqui, o número de vagas aqui, 7, vai ser similar ao que o Artigas vai fazer em Londrina, né? Bom, o que o Artigas vai fazer com esses dois setores? Ele vai dispor isso em sequência, de tal maneira que o corpo e a gare vão formar uma linha de comprimento, né, similar ao comprimento da estação ferroviária do outro lado da praça, né? E o corte, o aterro e arrimo vão gerar uma rua interna paralela a ambas estações. Os ônibus vão entrar pela São Paulo e vão sair pela Rio de Janeiro. E, como vocês veem, o partido maximiza a visibilidade pública do funcionamento da estação. A gare é uma sucessão de abóbadas, né, em balanço sobre pares de colunas, né, e o corpo se envidraça abaixo de uma laje inclinada que sobe em direção a Rio de Janeiro. Isso é como se fosse uma folha de papel que se curva e dobra, não fosse o fato de que o corpo tem uma platibanda mais alta que a abóbada, que é para ocultar a telha de fibrocimento sobre a laje, né? E a simetria longitudinal da rodoviária, né, vai se contrapor à simetria transversal da ferroviária. Aqui nós temos simetria longitudinal, aqui nós temos simetria transversal. Tá? E replicando as protuberâncias e reentrâncias da estação, nós vamos ter uma marquise que avança até a Sergipe, né? E nós vamos ter escavado um pórtico do lado da rua interna, mais um balanço, né, para a Avenida Rio de Janeiro. Então, o que nós temos aí? O balanço, na verdade, tem uma empena cega. Esse balanço reparte os fluxos de entrada e saída, sem desfazer a ideia desse corpo vitrine, onde a cidade se expõe. Essa palavra vitrine eu tirei de um livro de depoimentos aí sobre Londrina, de um orador que chamava atenção para essa ideia da rodoviária como vitrina da cidade. A laje inclinada sobe. A laje inclinada não é gratuita. Ela sobe, a meu juízo, reconhecendo a frontalidade da Catedral para Rio de Janeiro, mas também o fato
de que o gradiente de desenvolvimento urbano de Londrina, nesse momento, está dirigido em relação à parte leste da cidade, onde se encontram, inclusive, já construídos o Cinema Ouro Verde e o edifício Autolon dos próprios Cascaldi e Artigas, né? Então, não se pode ir da ferroviária à catedral sem passar pela rodoviária ou sem cruzar a rodoviária, né? E é interessante reparar essa linha, essa diagonal, que parece se imaginar que a entrada da igreja em cima em topo de quadra, a entrada da ferroviária é em centro de quadra, a Marquise e o Pórtico vão permitir um transporte, uma passagem transversal que está intermediário entre esse ponto e esse ponto. Então, de fato, nós temos três elementos que estão articulados. Nós temos o monumento tradicional, que é a igreja, né, se articulado através do partido, né, articulado com dois equipamentos comunitários de óbvia importância prática e representativa para Londrina, né? Nesse caso, o que é interessante discutir, observar, é que a arquitetura moderna coexiste amistosamente com obras de historicismo popular, que é o caso da ferroviária, e erudito, que é o caso da igreja, evidenciando respeito pelo contexto e pelo passado, ao contrário do que dizem, o que são os críticos da arquitetura moderna, né? Ela segue, nesse caso, o exemplo da Associação Brasileira de Imprensa no Rio de Janeiro, né, e do Parque Guinle, né, que dialogam com pré-existências escléticas, mesmo que seus autores, os irmãos Roberto, o Lúcio Costa, neguem qualquer valor artístico ao ecletismo. Bom, a sucessão de pares de colunas sobre a laje, sobre as abóbadas, ela vai continuar sob a laje, e esses jogos de oposição e progressão no âmbito urbanístico vão se reiterar no campo arquitetônico, né? A Gare, por exemplo, a Gare é aberta e unitária, o corpo aqui se fecha e se decompõe, ele é planar para Sergipe, mas no bloco de ponta há um painel opaco sobre a administração envidraçada, gerando uma caixa de dominante opaca. Quer dizer, o corpo, a vitrina, vamos dizer, ele está decomposto. Tem esta caixa aqui, tem aquela caixa aqui, tem a marquise, né, e tem o grande pano de vidro, né, as caixas e a platibanda, as caixas em torno da platibanda formam um conjunto assimetricamente equilibrado que remete, né, de fato, à ideia não só de vitrina, como de portal da cidade. Bom, acho que eu não precisava dizer isso, mas o bloco da divisa eu já falei, que tem serviços aqui, administração em cima. Aqui embaixo temos as bilheterias, o vestíbulo, as bilheterias. Essa caixa opaca aqui corresponde ao patamar das rampas de comunicação entre os diferentes níveis, né? Tem lojas e cabinas telefônicas aqui nessa caixa, e o pavimento de cima é o restaurante, né? E essa foto mostra realmente o transpasse visual, a total transparência, né, dessa parte intermediária do corpo da estação, porque os quebra-sóis não estão ainda instalados, né? Aqui nós temos uma vista das fachadas leste, oeste e norte. Aqui, como eu digo, sem brise soleil. Aqui está a caixa opaca do bloco de ponta. Vocês reparem que esta configuração é claramente tripartita e, em contraposição à da frente, ela é em relevo forte, né? Ela é em alto relevo. Nós temos o balanço
da parte superior, né? Temos esse pódio de pedra aqui que negocia as diferenças topográficas e que contém um semissolo abaixo, né? Aqui tem o pórtico saguão, que é o fulcro da composição nessa vista, e a caixa opaca, que corresponde ao patamar, né? Aqui é a vista em contracampo, as últimas colunas são substituídas por essas duas vigas inclinadas, e aqui já aparece lá em L, né, o painel de proteção da fachada norte do restaurante em particular. Tá? Bom, aqui eu acho que é autoexplicativo em termos da legenda da foto, mas eu quero chamar a atenção para este ponto aqui, onde a gente vê que o andar térreo, né, da estação, ele, na verdade, não corresponde, o fechamento dele não corresponde a total comprimento desse bloco. De fato, vamos dizer, se recua um vão e meio de colunas, né, que é uma galeria que antecede esse espaço fundamental, que serve ao mesmo tempo de pórtico e de saguão. Então, aqui, repara atenção também para o fato de que essa configuração em L está respondendo à placa cega aqui dos serviços do segundo andar, que não necessita de proteção efetiva, né? Aqui são duas vistas em contracampo, mostrando, vamos dizer, como se fosse um giro de corpo, mostrando a relação com o edifício Autolon, que, de certa maneira, é como se fosse Autolon, não, do Hotel Tóquio, que é como se fosse a última dobra, né, daquele papel curvado. E aqui a situação da rodoviária, já se vendo o centro de Londrina no estágio de verticalização que ele tinha nesse momento, cerca de 57, eu digo cerca de 57 porque não aparecem ainda aqui as escoras que vão ser introduzidas sob essas vigas nesse ano. Aqui nós temos as fachadas. Esses desenhos me foram cedidos gentilmente pela empresa, pela firma Arquibrasil, que é quem executou o último projeto de restauro, que está em andamento, né? E aqui eu queria chamar a atenção, era através dessas cores, para a configuração tripartida, para o lado tanto da Sergipe, quanto aqui para o lado da Sergipe, né? Aqui as duas caixas emoldurando a vitrina, o bloco envidraçado. Aqui o bloco de trás, né? O desenho mostra já os brises completos. Aqui o tripartido está organizado em termos do pórtico vertical. Então, nós temos elementos verticais tanto nesta elevação quanto nessa elevação, embora aqui seja, de fato, em termos de proporções, mais comprimido que na vista para a rua interna, né? Isto aqui é a planta do andar térreo. Há uma particularidade importante nesse andar térreo. Esse andar térreo é um L em 2 níveis, né? Ele tem essa parte aqui que corresponde... Ele tem uma parte que corresponde aqui a rampas, aqui há um vestíbulo, aqui esse retângulo maior são as bilheterias, e aqui tem um patamar, a escadaria que desce. Reparem, aqui tem um pilar no meio da escadaria, um detalhe que o Artigas já tinha usado no seu edifício Louveira, em São Paulo, né? Aqui está a galeria que eu estava mencionando, a galeria que eu mencionei, que tem 1,5 vãos, e, finalmente, aqui em vermelho, é o pórtico saguão, esse elevado, né, a partir do qual, através da ponte feita pela projeção do bloco superior, a gente alcança a gare
propriamente dita, com os ônibus, né? O L é uma figura muito querida à vanguarda moderna, né? Em parte essencialmente pela sua assimetria e pela intimação diagonal, né, que o seu desenho sugere, né? Mas aqui são duas coisas, nesse desenho são duas coisas que eu quero apontar. Primeiro, vamos dizer, eu disse que os pares de colunas se estendiam pelo corpo, né? É fato, mas é preciso, vamos dizer, considerar um outro aspecto. Vamos dizer que esse projeto ele é todo comodulado. Nós temos um vão de 8,50 metros de largura, que é o vão para os boxes da Gare. Esse vão se repete no pórtico saguão. O pórtico saguão tem a mesma dimensão de 8,50 e todos os demais vãos têm 4,25, ou seja, tem a metade, né? Então está organizado nesse sentido. Por outro lado, em termos de transversalidade, nós temos dois balanços de 2,20 metros e um vão central de 6 metros. O pé direito é de 2,40 no caso predominante no corpo, e de 5 metros nas colunas da Gare até o arranque da abóbada. Ainda um outro aspecto, vamos dizer, dentro dessa geometria do projeto importante é anotar que o L, que corresponde ao térreo na nível da Sergipe, né, ele é dividido pela metade, né, de tal maneira que tu tem um retângulo que compreende, vamos dizer, as bilheterias, o grosso das bilheterias, e outro retângulo que corresponde aos vestíbulos e à galeria. Então, não é um desenho aleatório, é um desenho que está totalmente, dimensionalmente imbricado. Bom, claro que essa comodulação ela ajuda a integração do corpo e da Gare, e que há um uso engenhoso, né, dos 5 pontos promovidos pelo Le Corbusier desde 1926. Né? Esses aqui eu estou relembrando aqui: pilotis, planta livre, fachada livre, janela horizontal, teto terraço, brise solaire, etc. Porque os 5 pontos da nova arquitetura, na verdade, são mais de 5, e é preciso, e me parece que é bem importante lembrar isso, que nenhum deles foi inventado por Le Corbusier. Todos eles são, porém, função de esqueleto independente e de outro postulado fundamental da arquitetura moderna, que é a redução dos elementos primários de arquitetura à sua geometria essencial. Ou seja, um piso é um plano horizontal, uma parede é um plano vertical, uma coluna é um cilindro, um pilar é um paralelepípedo e assim por diante, né? Então, o pilotis, por outro lado, literalmente pilotis é o conjunto de apoio de uma edificação, né? Na prática, é sinônimo de ao menos uma coluna solta aparente desde fora no andar térreo, né? A planta livre, literalmente, são paredes não portantes em função do esqueleto independente. Na prática, esse sistema é sinônimo de colunas soltas das paredes, melhor ainda, de colunas na mesma fileira, ora aparentes, ora veladas por paredes. E fachada livre, literalmente, é a ausência de colunas no plano da fachada, e envolve a ideia de balanço, de tal modo que a fachada não esteja enquadrada dentro da grelha não tivesse enquadrada dentro de uma grelha configurada pelos pilares e pelos bordos de laje, né? E é uma emulação do jogo clássico entre coluna e parede. Aqui vocês têm lado a lado, vamos dizer, um fragmento de planta de templo, de outro lado, croquis do Le Corbusier, mostrando as paredes se desenvolvendo soltas ao longo da grelha de colunas. Tá?
O Brise Soleil, ainda um pequeno complemento, que é uma inspiração muçulmana, é um desses pontos que não é dos 5 originais. Ele nasce em função dos problemas de aquecimento das fachadas de vidro. E outro ponto, que esse sim é dos originais, é o teto-terraço. E o teto-terraço a rodoviária não tem, né? Sinalizando um edifício especial que convida à viagem, né? Um abrigo elaborado que organiza um passeio arquitetônico, como diria o Le Corbusier. Então, eu tentei montar um passeio arquitetônico com os elementos que eu tinha à mão, particularmente o ensaio do Nelson Conde, de 89. Isso aqui é a entrada sobre a marquisa, bem baixinho. Aqui são 2 vistas do vestíbulo para a rampa que está subindo para o restaurante. E esta linha azul aqui, vocês vão ter que usar um pouco a imaginação, porque não existem fotos de época, né? E isso aqui está para sugerir a esquadria original. Então, nós temos aqui uma fenda, né? Você está vindo pela marquise, tem a fenda para o alto, a necessidade de fazer um giro de corpo para ir ou para o restaurante ou para a direita e adentrar o espaço das bilheterias, né? Então, de novo, aqui as linhas azuis sugerem a esquadria original, como vocês já sabem. Isso aqui, tudo que está dentro, né, das linhas azuis à direita, corresponde a uma reforma que foi feita na década de 70, e nesse era o momento onde tinha já um patamar de 1,10 m de largura, a escadaria, e nós já estaríamos na galeria do plano de baixo, no mesmo nível da calçada. Então, aqui vamos dizer o que está marcado com as linhas azuis é o L, que está no nível da Sergipe, e o que está dentro das linhas azuis aqui à direita já estaria rebaixado já no nível da rua, em direção ao nível da rua interna. Aqui é uma vista do patamar nesse bloco de divisa complementar, né, com a escada que sobe para o restaurante de um lado e a vista que se poderia ter aí, né, do Pórtico Galeria. Eu também desenhei aqui em azul, vamos dizer, esquematicamente, para a gente ter uma ideia do que representaria a visão original desse espaço, e se tem, vamos dizer, onde haveria uma reiteração no plano vertical do mesmo L que se vê em termos horizontais no térreo da Sergipe. Aqui são 3 vistas do espaço-restaurante. Vamos dizer, a situação é já pós-conversão em museu de arte, né? Aqui são vistas para o patamar do bloco intermediário, e a vista em contracampo do Pórtico Saguão é a original, né? Com o balanço aqui da caixa do patamar. Então, nós teríamos que cruzar aqui por baixo para chegar à Gare, aos boxes, às plataformas de ônibus do outro lado. Aqui um dado interessante, vocês gostaria de voltar aqui e chamar a atenção, que eu não chamei, né? Primeiro, para o fato de que essas colunas aqui são colossais, elas são colunas monumentais, elas seguem, de um lado, o Ministério da Educação, a ABI, todos os demais edifícios representativos, né, da chamada Escola Carioca, baseada no Rio, de arquitetura moderna, né, são elementos que contribuem para a aura especial do prédio, né? E eu queria chamar a atenção exatamente também para esse jogo entre os 3 elementos primários, a coluna, né, a laje de piso, né, e aqui a cobertura, né, com as colunas agora aqui à frente. Aqui elas estão truncadas pela laje,
E aqui, vamos dizer, a coluna que está de dentro para essa fachada passa a estar de fora aqui e a transpassar a laje. Isso tudo são evidências desse jogo, né, permitido pela planta e pela fachada livres, pelo esse jogo do esqueleto independente que permite soltar a parede da coluna. Aqui nós estamos voltando para o vestíbulo, né? São espaços bastante econômicos, eu diria, são concisos. Aqui estamos voltando a parte da situação. Eu só tenho... Isso aqui é deliberado, essas duas imagens são vistas de fora, porque eu quero evitar exatamente que apareça aqui à esquerda essa ampliação feita em 75, feita por volta de 70. Né? Aqui temos o outro lado do pórtico saguão e essa jogada de sobe, desce, baixa, sobe. Né? Isso aqui nós teríamos no pórtico, né, a vista truncada do espaço da Gare, né, vocês teriam que imaginar, passa para aquilo e aí está no maior espaço de todos do edifício, né, que são as plataformas de embarque e desembarque. Né? Bom, isso aqui reitera, de novo, chama a atenção, isso aqui é a publicação no Mindlin, a rodoviária é um dos edifícios selecionados para esse catálogo chamado Arquitetura Moderna no Brasil de 56, né, que é feito em inglês para o público internacional. Aqui está o que eu estava mencionando, patamar, escadaria com o pilar no meio, né, a esquadria de vidro passava, chegava até o final da escadaria para evitar a necessidade de corrimãos. Aqui nós temos o vão correspondente à galeria de um intercolúnio e meio, vamos dizer, e aqui o vão do pórtico, né, com 8,5 metros de largura, antes do balanço na caixa e de entrar aqui na Gare. Né? Isso absolutamente, me parece, essencial em termos de informação. Né? Isso aqui é um resumo, né, do que seria dos pontos mais importantes desse passeio arquitetônico: uma compressão na marquise baixa, a expansão vertical no vestíbulo, uma compressão expansiva na bilheteria, né, e na rampa, no patamar da rampa, uma descompressão gradual na galeria, essa que eu mencionava, tem um clímax espacial primário no pórtico saguão, uma compressão rápida sob a caixa do bloco complementar, um clímax final na Gare, mas aí tem um pós-escrito para aqueles que vão viajar, que você vai entrar no ônibus e vai de novo ser comprimido, e aí, brincadeira, compressão fetal e final, né, no assento do ônibus. Né? Nesse caso, o restaurante funciona como uma derivação no circuito, que é também, em termos de também dos outros clímaxes dentro do circuito. Né? Bom, isso aqui, para mim, é a parte mais divertida, foi para mim a parte mais divertida do trabalho, porque, na verdade, as alusões figurativas não estão ausentes do projeto da rede rodoviária, e, nesse sentido, o Artigas relata, né, eu já introduzi uma imagem ali de emulação entre o moderno e o clássico, né, o Artigas se dá conta, né, que tanto a coluna quanto a obra de arquitetura têm sido identificadas com o corpo ereto, né, de configuração tripartida: base ou pedestal, corpo ou capital e coroamento. Né? A ideia da arquitetura como extensão do corpo é um fato mais do que metáfora. E se isso procede, na verdade, a rodoviária é um corpo estendido, mas é um corpo estendido na horizontal, não na situação de pé, com as abóbadas de
acolchado para o paraquedas, né? E com o brise-soleil de mantilha, né? Se tem aquele balanço em Penacega para Rio de Janeiro, né? Se tem a reentrância embaixo, é como se fosse uma erma, como se fosse um busto, né? Enquanto que a sucessão das abóbodas vistas lá da São Paulo, né? Introduz, pode ser apreendida como uma estilização de uma situação de morros. Aqui, numa versão estrangeira, é o quadro do Klein, da paisagem rítmica, ou então aqui, no caso da nossa Tarsila do Amaral, né, com a sua favela da década de 20. Né? E as abóbodas, elas podem ser vistas como uma onomatopeia, isso, onomatopeia. Elas ecoam, na verdade, os abaulados dos ônibus da época, que são, sim, entende, amostras daquele aerodinâmico, daquele estilo, daquela estilização aerodinâmica que a gente vê nas estações da Greyhound. Então, nós temos aí antropomorfismo, né? Nós temos geomorfismo, são duas fontes, né? Aqui é as distorções que esses elementos têm enquanto figuração são picassianas, são vanguardistas, né? Mas também tem a história da relação com os animais. Eu confesso que me diverti bastante, vamos dizer, pensando nisso, né? E tem o louva-a-Deus, que é rápido no bote, tu tem a centopeia vagarosa e tu tem o João de Barro, que é construtor, né? Numa linha mais, digamos, séria, nós voltamos aos elementos monumentais, como as colunas colossais que estão presentes em todas as obras fundamentais da escola carioca, né? Mas aqui tem a superestrutura elaborada, né, olha aqui o coroamento elaborado do Ministério da Educação, ele está caminhando sozinho. Tá? Aqui, ó. Isso aqui são os reservatórios e as casas de elevadores, né, dos núcleos do edifício do Ministério, e essa organização da superestrutura como se fosse um tombadilho de navio, a alusão figurativa. É clara aqui as duas torres, e, de certa maneira, ecoando também as torres da igreja de Santa Luzia próxima. Aqui, no caso, tu tem o serrilhado da fachada da ABI em relação com o rusticamento da base da ABI, assim como a contraposição entre a superestrutura arredondada e o topo do torreão da biblioteca, né? Todos esses elementos, todas essas formas, digamos, inusitadas, né, são formas evocativas, elas despertam o interesse, elas reiteram a diferenciação do edifício em relação ao cotidiano, e elas dão pistas para entender. Dão pistas para entender o edifício enquanto equipamento, ou seja, obra que conforma ambiente favorável à realização de atos, ações e atividades da vida associada, e enquanto monumento, enquanto obra que celebra atos, ações e atividades da vida associada através da elaboração plástica do seu físico, né? Ou seja, vamos dizer, desde o começo, quer dizer, o encargo foi colocado já dessa maneira e o Artigas o acolheu. A estação rodoviária de Londrina, Vila Nova Artigas, 4952, ao mesmo tempo monumento e equipamento. São as duas coisas. E, na verdade, vamos dizer, de um lado, um monumento comedido, ou seja, sem grandiloquência, e um equipamento que é realçado nas suas condições extraordinárias. Quer dizer, né,
problema do Artigas, e que me parece que é extremamente resolvido, é que a rodoviária não é nem palácio, mas tampouco é cabana. Nem palácio, nem cabana, eu acho que define isso aí perfeitamente bem. Realçado com sutileza. Eu falei em monumento como celebração. De que nós estamos tratando? De que celebração se trata? No meu entender, o tema primário da rodoviária é a celebração do movimento, né? E a celebração do movimento veicular, motorizado, coletivo, rodoviarista, interurbano, interestadual, pedestre, de quem chega ou parte, ou vem esperar que chega ou parte, que viaja a trabalho, para lazer, para reunião familiar, do estudo, e, no caso, um movimento que é transportado por uma cabina sobre rodas que é popular, que não tem o prestígio do automóvel privado e não tem a trajetória comprovada do trem sobre trilhos e não tem a tradição do navio, se remontando ao mito da Arca de Noé. Vamos lembrar que a arquitetura naval era ramo importante da disciplina até os anos 1700, né? O zoomorfismo com o qual eu estive brincando na caracterização, de fato, não é propriamente absurdo, né? Em termos... se a gente imagina que o migratório, se a gente pensa que o movimento migratório de aves, insetos, mamíferos e gente não tem jeito de cessar, e a Londrina dos 50 é uma terra de imigrantes, né? Esse movimento de pessoas, de veículos e de carga se integra ao movimento de expansão da economia brasileira e de modernização da vida cotidiana, né? E a rodoviária é fruto e testemunho desse movimento em geral e, em particular, da prosperidade de Londrina no pós-guerra, ao mesmo tempo que da crescente industrialização do sul-sudeste, né? E, por que não, né, de um século de exaltação do movimento, né, como sinal de uma época historicamente distinta e inovadora. O caso, porém, é que a celebração do movimento ela implica também assentamento, quer dizer, o movimento pressupõe assentamento. Sentar enquanto se espera ou se adentra o ônibus, assim como assentar, estabelecer um lugar que suporte e proteja a espera, o adentramento e a saída, articulados com esse assentamento maior que é a cidade, né? E isso, realmente, a rodoviária de Londrina, eu espero ter, transmitido, vamos dizer, ela está totalmente articulada com a cidade, nenhuma análise mais a fundo da obra pode escapar de fazer essas conexões do seu projeto com o projeto urbanístico, né? O outro ponto, vamos dizer, que se poderia juntar, chamar atenção junto com essa dupla articulação movimento e assentamento, é que o nômade, né, também para e acampa, né? Agora, tem uma outra consideração a fazer, que o Alto disse uma vez que nada que foi jamais renasce, mas que tudo se transforma, não? E os elementos de composição arquitetônica da rodoviária Corpo e Gare não foram, de fato, inventados em Londrina, mas nas estações ferroviárias do século XIX, duramente criticadas pelos arquitetos da vanguarda moderna por sua dualidade. E outra coisa que eu acho que se viu já é que os arquétipos e tipos persistem, né, por trás de aparências diversas. Que mais as coisas mudam, mais é a mesma coisa na essência, né? Tem mais, né? Em paralelo, eu acho que a rodoviária
é fruto e testemunho de outro movimento, que é o da transmissão e desenvolvimento de ideias na mesma escola, em que um arquiteto ainda jovem, de fama mundial, influencia arquiteto pouco mais moço, de reputação em crescimento, e esse trabalha e transfigura as ideias do mais velho, fazendo suas. Esse movimento acontece entre Le Corbusier e Niemeyer, como de pai para filho, né? Mas acontece também entre Niemeyer e Artigas, que são meio-irmãos, né, em termos da diferença de idade, e parceiros em muitos credos correligionários. Né? Artigas também é do partido, o Niemeyer também é do Partido Comunista. Né? O que a obra de Niemeyer atraía Artigas desde Brasil Build é a exposição e o catálogo que deu a conhecer essa arquitetura moderna de base carioca no mundo, né? E a obra atraiu Artigas, eu diria, pela economia com que ela manejava as liberdades oferecidas pelo sistema de arquitetura moderna. E as conexões entre ambos os arquitetos, me parece, já em data precoce, vamos dizer, tem articulação entre ambas, né, com a configuração em um sob laje de proteção retangular, que aparece nas casas próprias dos dois. Aqui à esquerda está a casa do arquiteto, aqui, no caso, essa configuração em U é interna, né, é um grande vazio de dupla altura, que é a sala de estar, e as rampas que ligam a sala com o quarto acima. Aqui, no caso, não tem rampa, tem escada, é a segunda casa do arquiteto. Aqui, o vazio é uma varanda, é exterior, e a situação entre o vazio e esse espaço aqui é exatamente o tipo de conexão que nós vamos encontrar na rodoviária entre o pórtico saguão de um lado e a galeria e a passagem sobre o patamar das rampas do outro lado. Não? Mas o fundamental é a Pampulha. Eu acho que a Pampulha de Niemeyer é a referência rica, embora distante à primeira vista do programa de Londrina, é a Pampulha que vai propor a referência rica nessa celebração do movimento que o Artigas faz na rodoviária. Né? O Yacht Club, né, lá em Pampulha, né, ele amplia a proposição do telhado borboleta que o Le Corbusier tinha proposto para a Casa Errázuriz em 1931, uma coisa que não foi construída, e que o Niemeyer retoma, mas numa escala mais ampla, não doméstica, né, e executa em concreto, ao invés de telha de barro sobre estrutura de madeira, como era a proposta corbusiana. Esse Yacht Club, né, ele é, ao mesmo tempo, uma casa-barco, vamos dizer, vejam a figuração, a estilização de uma casa-barco lançando-se no lago, mas ele é um hangar de barcos também, ele é uma estação, por assim dizer. Né? E ele, do outro lado, ele se coloca para a rua com uma placa cega que, de novo, funciona em termos de distribuir o tráfego, de um lado, para o setor esportivo, né, do clube, e, de outro lado, através da rampa, para chegar ao andar nobre, que são as dependências sociais. Esta é a situação, na verdade, muito análoga à situação que tem o balanço para Rio de Janeiro da rodoviária. Na mesma Pampulha tem o Golf Club. O Golf Club é uma espécie de ampliação dessa casa não construída, projetada para o escritor Oswald de Andrade em 1938, onde, entende, aparece a combinação de arco com a laje inclinada, né? E a situação do espaço sobre
sob a abóbada, aqui no caso com altura dupla, e a laje inclinada cobrindo uma distribuição espacial que envolve um mezanino, uma planta bastante complicada. As abóbadas, por sua vez, vamos dizer o seguinte, o Oscar usa abóbadas, né, como todo mundo se lembra, na Capela de São Francisco, dentro da Pampulha. E, no momento posterior, aqui tem um erro, é 48 e não 38, né, ele vai usar as abóbadas como garagem nessa vila não construída na Califórnia. Né? Então, na verdade, a ideia de usar as abóbadas como vinculação com o automóvel já está presente aqui nessa situação de americana. Né? E dá para lembrar ainda uma outra coisa em relação ao movimento, que nós estamos falando de casas secundárias. E casas secundárias também têm uma implicação de movimento, né, de e para a casa principal. Ou seja, no fim, vamos dizer, a suposição, sim, a Pampulha é uma referência, tudo aquilo está transposto. Na verdade, o Niemeyer transpõe a Errázuriz, que é doméstica, para o Yacht Club, que é institucional. Né? O Artigas vem e pega esses elementos das casas e da Pampulha, né, e coloca isso em termos de transposição na escala já urbanisticamente muito mais avantajada da estação rodoviária. O que eu quero crer é que a rodoviária se pode ler também, né, como fruto e testemunho da dinâmica do processo criativo em arquitetura, que não prescinde da interação entre passado e presente, nem da interação entre indivíduos e entre indivíduo e grupo. Então, essa própria série de transposições que nós estamos observando aqui a propósito da rodoviária, né, sim, me parece, são significativas é um comentário, no final de contas, a respeito do aspecto dinâmico do comércio que o arquiteto tem com os seus colegas presentes, passados e futuros, eventualmente, né, e com o corpo, o escopo global da disciplina. E essas considerações, elas não negam que a rodoviária se possa constituir símbolo de modernidade, desenvolvimento, produtividade, rodoviarismo, que isso possa ser visto em nível local, regional, nacional e até internacional. Essas considerações não negam que tem uma liberdade de planta e fachada encampada pela arquitetura moderna, que pode tomar-se por emblema de liberação sociocultural, o que a exuberância e a porosidade que distingue formalmente as obras da Escola Carioca e a rodoviária, apesar de em terra paranaense e projetada por um arquiteto radicado em São Paulo, está dentro da Escola Carioca, né? Traduzam para muitos essas características do Brasil como terra franca e risonha, onde plantando tudo dá e se anda peito aberto, braços nus. Isso é um pouco de sarcasmo. Né? Mas essas considerações que eu tentei fazer ao me preparar para a reunião do IFAM foi, de fato, vamos dizer, partir do programa da rodoviária, quer dizer, não vê-la abstratamente de fora como, mas sim entrar dentro e tentar detalhar o jogo de oposições e progressões formais que o edifício tem e tentar precisar qual é a carga iconográfica a que o jogo se associa em termos de uma mobilização do nosso sentimento e do nosso pensamento. Né? E eu poderia parar por aqui e enunciar um parecer favorável ao tomamento pelo valor artístico, se não fosse as vicissitudes, né,
nosso equipamento monumentalizado, o desse monumento utilitário, e essas vicissitudes começam em 57 com as famosas escoras Queiroz, né? São grandes as vicissitudes. Vamos voltar aqui, vamos ver esse quadro aqui. Tu tem a inauguração da rodoviária em 52, em 57 tem o medo de que as abóbadas vão cair, então vai se fazer aquela escora. A ampliação do térreo superior fechado, né, que eu mostrei no passeio, é de cerca de 1970. O tombamento estadual é de 74. A desativação como rodoviária é de 88, e é interessante que isso é um processo paralelo com a ferroviária, né? A decadência da ferroviária é paralela à obsolescência da rodoviária, né? E a conversão da rodoviária em museu de arte e o seu cercamento, né, vão acontecer em 93, que é pouco depois do Museu Histórico ser instalado na ferroviária. O início do processo de tombamento no IFAM é de 2009, e em 2010 há um contrato para um projeto de restauração, né, com a empresa Arquibrasil. Eu já tinha mencionado a Arquibrasil, me referia aos desenhos que eles tinham me cedido. O início da execução dessa restauração, que está em curso, é 2019, e a relatoria final no IFAM, né, é de 2021. Então, isso aqui é uma cronologia do que mais importante aconteceu aqui no edifício, né? Aqui vocês têm um estudo comparativo das intervenções desenhado pela Arquibrasil. Particularmente, vamos dizer, é importante para mim o que acontece no térreo, né? Aqui, ó, é a situação presente, vamos dizer, com a anexação desse espaço que era patamar, escadaria e galeria ao térreo das bilheterias, e com a consequente redução do espaço do pórtico. Aqui são diferentes momentos do projeto do recuo ajardinado frente a Sergipe, né? Esse era o projeto original, onde os canteiros apontam para a entrada, né? Essa é a reforma feita para Museu de Arte, com os canteiros indiscriminadamente indo até o alinhamento atrás da cerca, né? A cerca está fechando está colocada sobre a calçada da rua oposta sobre a calçada oposta ao estacionamento, né? E isso é agora o que eu queria recordar com vocês. Era uma sequência de fotografias tirada pelo Nelson Con, né? Vejam aqui a importância do cercamento, assumida pelo cercamento. O cercamento, agora visto de dentro, chama atenção aqui para o pátio inglês que ilumina o semissubsolo com maleiros, antigamente com maleiros e depósitos, né? Aqui a sujeira dos ar-condicionados, né? Que se soma à ampliação, né? Que avançou com a escada pelo pórtico adentro. Eu confesso para vocês que essa escada me dói, essa ampliação me dói, a escada, o peitoril aqui só faz aumentar, entende, a dor, né? A minha palavra para isso aqui predileta é ecrescência,
Aqui as fotos fazem a esquecer o outro aspecto abominável que é o cercamento, né? Que o próprio, de novo, isso aqui eu tinha desenhado em cima, isso é a mesma foto na qual eu tinha desenhado em cima. Essa aqui permanece igual, essa vista. Isso aqui de fora, para evitar... De fora, na verdade, vamos dizer, a estação mantém a sua excepcionalidade em relação à verticalização da cidade, né? E aqui, em relação, vamos dizer, as coisas em Londrina se passam rápido, né? Quer dizer, aquela catedral original foi substituída por essa nova proposta que, de certa maneira, retoma ideias do primeiro barraco de madeira, né? Mas mantém-se a frontalidade da entrada pela Rio de Janeiro, né? Aqui é bem claro aqui que isto permanece, pelo menos a linha diagonal entre a frente da catedral, a entrada da ferroviária e a rodoviária, e aqui a vista com o centro verticalizado, que dá para propor aquelas fotografias de época. O coitado do edifício Tóquio, que era o obelisco daquele momento, agora está totalmente subjugado, né, pela maior altura das construções do centro, mas a horizontalidade, vamos dizer, da ferrovia, da rodoviária, né, continua presente e continua mais ainda reforçando essa condição especial de monumento que ela tem. Bom, a presença da rodoviária na paisagem ainda é diferenciada, ainda é memorável. Tombamento, né? Tombar não é restaurar. Tombar é um indicativo para o restauro, né? E há uma diferença entre o tombamento pelo valor histórico e o tombamento pelo valor artístico, no meu entender, né? O tombamento de uma obra de arquitetura pelo seu valor histórico enfatiza a condição de documento, em que o edifício aparece como a soma de suas vicissitudes no tempo. O tombamento pelo valor artístico enfatiza a sua concepção formal e material, o seu caráter de construção com intenção plástica, e pede restauro e ou preservação, respeitando a sua condição inaugural. Confirmando a maioria absoluta dos pareceres existentes no processo, o meu voto foi de tombamento pelo valor artístico e não pelo valor histórico, embora, obviamente, o valor artístico implique valor histórico também. Mas é uma questão de ênfase importante, e esse aqui é o parecer que foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Consultivo do IPHAN nessa reunião de maio desse ano, né? Eu recomendava a inscrição da antiga Estação Rodoviária de Londrina no livro de Belas Artes pelo seu valor artístico enquanto obra exemplar da arquitetura moderna brasileira, contribuição original do arquiteto Vila Nova Artigas à tipologia das estações rodoviárias em particular e a caracterização do monumento cívico moderno em geral, através de jogo de oposições e progressões formais que, com eficiência e elegância, coreografa e representa tanto movimento quanto pausa. Obra realizada com colaboração indispensável do arquiteto Carlos Cascaldi e do engenheiro Augusto Carlos de Vasconcelos, que ilustra igualmente o diálogo profícuo da equipe com as realizações da Escola Carioca em geral e Oscar Niemeyer em particular, assim como as possibilidades técnicas, econômicas ofertas por um entorno progressista na cidade, no estado e no país. Mas junto com isso vem a poligonal de entorno,
né? E a Polygonal de entorno, vamos dizer, vai associar a rodoviária com a ferroviária, né? De maneira a ratificar essa situação de diálogo entre os dois edifícios, no passado, enquanto terminais de movimento, e nesse momento em que os dois formam um conjunto museográfico, museístico. Agora, esse voto e esse parecer não é desassociado de outras considerações e de recomendação de providências quanto à política de gestão do bem e do seu entorno imediato. Não? Quer dizer, o voto é parte tão importante quanto o voto, não? Quanto o parecer que foi acolhido. Então, são as recomendações agora em termos da gestão do monumento, levando sempre, reiterando sempre, a ideia de que nós estamos trabalhando com o valor artístico e, portanto, nós estamos realmente tendo como referência uma condição inaugural do edifício ainda próxima. A primeira consideração, então tem aqui os 5 pontos do tombamento novo, que é o final do parecer. Então, tem uma primeira consideração a respeito da delimitação do tombamento, ela deriva da recomendação de tombar o edifício pelo valor artístico do projeto executivo de Artigas e equipe. Consequentemente, repito, a condição inaugural do edifício é a referência máxima, como registrada na documentação gráfica e fotográfica existente de projeto, obra e na própria obra. O tombamento não visa congelar o edifício no seu estado presente, nem implica em retorno de modo absoluto à condição inaugural, né? Apenas define uma hierarquia de preservação e, portanto, de restauro. E nesse são elementos essenciais o envelope do edifício e a limpidez de seus tetos, paredes e colunas, em sintonia com a redução dos elementos da arquitetura, sua geometria essencial, endossada por Artigas e Cascaldi enquanto arquitetos modernos. E isso coloca em questão várias intervenções passadas, as escoras Nagari e a ampliação da área fechada do corpo, além da introdução de trilhos treliçados para luminárias e spot de fatura canhestra em alguns tetos e dos aparelhos de ar-condicionado se corroendo nas esquadrias. De todas elas se trata mais adiante. Contudo, de um lado, é preciso observar que o projeto original não é perfeito. Os corrimões, a meu juízo, os corrimãos tubulares das rampas e dos restaurantes são grosseiros e não se coordenam formalmente com as colunas e esquadrias. Sua substituição poderia ser um ganho artístico. Estou exemplificando. De outro lado, paredes internas foram removidas e acrescentadas sem prejuízo à integridade artística do edifício. Alterações futuras, em função de atualização de instalações e respeito a códigos, deverão ser discutidas com o IFAM, como corresponde. A segunda consideração é a aceitação do uso novo. Ela diz respeito ao uso atual e à sua interação com o uso original. E o edifício não é favorável ao Museu de Pintura e Artes Gráficas devido à extensão de superfícies envidraçadas. Isso é reconhecido pelo Memorial Descritivo de Restauração do Museu de Arte de Londrina da Arquibrasil, de 2011, e é um reconhecimento que contrasta com a visão algo desavisada da instrução de 2009, que ignora os efeitos perniciosos da radiação solar sobre quadros e gravuras. Cabe lembrar, a propósito, a controvérsia quanto ao MASP, Museu de Arte de São Paulo de Nina Bobardi, resolvida fechando as persianas sobre as paredes de vidro, e quanto ao MAM, do Rio de Janeiro, de Reidi, resolvida com cortinas opacas. Em ambos os casos, nenhuma das paredes externas é usada para exposição. No caso de Londrina, a situação, que explica a cópia dos expositores de Bardi existente, se agrava. Os espaços de exposição são pequenos, assim como os espaços para reserva técnica e armazenamento.
A biblioteca opera constrangida no subsolo, o auditório é improvisado, o laboratório de conservação é diminuto. Né? Todavia, museu é termo lato quanto às suas especificidades. O museu não precisa incluir obras de pintura e gravura, né? Ou pode mostrá-las em exposições rápidas, em que os efeitos da luz se controlem com cortinas ou dispositivos leves semelhantes. O museu tampouco necessita ter acervo próprio. Pode funcionar como galeria ou como centro de eventos artísticos. Mais importante é o museu está consagrado localmente, formando, do ponto de vista urbanístico, cultural e social, um conjunto com um museu histórico no edifício da antiga estação ferroviária, como eu já apontava há pouco. Né? A título de curiosidade, a conversão pela arquiteta italiana Gaia Lenti da Gare d'Orsay, um antigo terminal de trem parisiense, no Museu de Orsay, entre 1980 e 1987, que precede as conversões londrinenses, é um dos acontecimentos arquitetônicos marcantes de sua década. Né? No fim de contas, há um ponto em comum entre estação de transporte e museu. Ambos são tipos arquitetônicos em que a coreografia do movimento dos usuários é fundamental. A organização do circuito é de relevância primária. Né? Se o tomamento presente se justifica pelo valor artístico da antiga estação rodoviária de Londrina, o futuro edifício tem de levar em conta as demandas do museu. Como exemplo, para esse relator, o envidraçamento da Sergipe é fundamental, mas a transparência completa da esquadria envidraçada é secundária, na medida em que já limitada pelos brise-soleil opostos. É preciso raciocinar no sentido de coordenar as demandas da rememoração e as demandas da exposição no sentido da invenção de uma tipologia híbrida, o museu-estação, né, museu-estação, que seria, aliás, o melhor nome para designar um empreendimento. A terceira, de fato, a consideração tem a ver com essa perspectiva de museu-estação, e, nesse sentido, eu queria apontar o interesse de ampliação das instalações do museu, que viabilizasse a ocupação dos espaços da antiga bilheteria e restaurante para funções não expositivas, sem confronto com a transparência ou translucidez, por exemplo, a realização de oficinas ou prestação de serviços de gastronomia e comércio de livros integrados à recepção. E há várias possibilidades para tanto, né, de expansão. Né? Há a possibilidade de construção em subsolo no recuo fronteiro do edifício frente a Sergipe. Né? O jardim ali não faz parte desse tombamento. Né? O arrimo de terra que contém a terra na prumada do edifício não oferece maior obstáculo para a abertura de passagem, vinculando o novo pavimento em subsolo ao existente dentro do corpo. A escavação poderia começar a partir do pátio inglês, que ilumina o subsolo existente. Né? A segunda possibilidade que existe de expansão é a colonização da Gare. Né? Ela se inspira e respalda na presença concreta e fundamental dos ônibus sob suas abóbadas no passado, que acarretava a visão entrecortada de seus pilares, ao invés de visão de espaço vazio na maior parte do tempo subutilizado. A conexão com o corpo pode fazer-se diretamente pelas rampas. A construção pode dar-se em parte coberta pelas abóbadas, né, mas respeitando os limites de altura vinculado à manutenção da vista das abóbadas flutuando sobre os pilares de Sergipe. As duas operações podem fazer-se separada ou isoladamente, isto é, contemplar uma possibilidade só ou combinar as duas. A construção em subsolo seria invisível de fora, exceto por clarabóias integradas ao jardim frontal. A colonização da Gare pode ser operação mais limpa de construção a seco, podendo realizar-se com elementos pré-fabricados em madeira mental e aliviar a carência espacial do museu com maior rapidez. Qualquer que seja o caso, né, é lógico que se projetem dentro do plano de gestão conjunto da Prefeitura Municipal de Londrina e do IFAM.
Convém seguir, então, o exemplo do IFAM quando do projeto do Grande Hotel de Ouro Preto, de Niemeyer, testando alternativas com o uso de maquetes e fotomontagens, além de desenhos. Desenhos e renders são indispensáveis, mas incapazes de proporcionar a informação tridimensional que as maquetes aportam. Também convém sustar a execução do paisagismo projetado pela Arquibrasil até a conclusão desse plano. A quarta consideração é a restauração do Pórtico Saguão. Ela vai se traduzir em exigência, essa consideração, mas ela começa com uma concessão às escolas da São Paulo, que, a meu juízo, cabe pintar de preto e esquecer. Contudo, o Pórtico Saguão precisa recuperar sua integridade plástica. A escada atual trunca as suas proporções. O serrilhado dos degraus avança até a fachada, sujando o vão. Consequentemente, desfigura o seu caráter de remanso e parada. Em fotografia recente, a peça aí colocada, talvez um bronze, sugere evocação de pátio de esculturas. E, no caso, a solução ideal é o retorno à situação original, acarretando a demolição da ampliação feita na década de 70. Um compromisso, em função do custo da demolição, e não porque os usuários estão acostumados a isso, como argumenta a Arquibrasil no relatório, é demolir a escada, terminando com o acesso ao pórtico diretamente do térreo ampliado. A saída do corpo ao nível da gare se daria exclusivamente pelas rampas. O pórtico se comunicaria diretamente só com a gare e o espaço, combinando a antiga bilheteria com a antiga galeria, não seria cruzado por circulação, o que pode ter seu interesse funcional para o museu. Alternativamente, uma escada resolutamente nova na aparência pode ser tentada, menor e recuada da esquina do bloco principal, em metal, talvez para marcar a sua novidade. Reiterando o comentário anterior, o exame comparativo das três alternativas em maquete é indispensável para um julgamento sólido. Cabe igualmente repensar o contraste berrante entre o trecho da parede em pedra, onde a Arquibrasil removeu judiciosamente a argamassa da reforma anterior, e a parte ampliada nessa reforma que ficou em argamassa, chamando a atenção. Particular atenção sempre precisa ser dada a instalações elétricas e de ar-condicionado. A referência exemplar, para mim, é o Museu de Cisa para a Fundação Iberê Camargo, aqui em Porto Alegre, onde os planos brancos primam pelo silêncio visual, livres do emproculhamento por tubulações negras, dutos cinza-chumbo, rebachos de gesso, luminárias móveis e ventoinhos furibundos. É preciso evitar a má sorte de Niemeyer na Casa do Baile, onde o espaço reciclado para Centro de Arquitetura e Urbanismo, isso mesmo, ganhou um rebaixo digno de boate de beira de estrada dos 80. Situação que fica mais patética quando, na sequência, está a laje original na sua expansão como marquise. Finalmente, a quinta e última consideração é a rejeição do cercamento. E, nesse caso, me parece que a obrigação é taxativa. O cercamento é inadmissível, resulta de uma colocação equívoca que se aferra a uma solução em vez de examinar o problema que está por trás. É preciso terminar com as intervenções efêmeras que se tornam permanentes, os estrupícios que se arrastam por anos a fio, vidas inteiras. É preciso tratar da questão segurança em conjunto com o planejamento do futuro do museu e seu projeto. A proteção do bem deve integrar-se a um paisagismo equacionado junto com a possível ampliação das instalações e a execução do plano de gestão conjunto, sendo feita em função do projeto global desse imóvel novo-velho, que é o Museu Estação de Arte Vila Nova Artigas, de Londrina. Era isso. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, professor. Brilhante exposição mais uma vez.
Obrigado. Obrigado. É o cachorro. Nossa, tem muitas manifestações aqui de professores, colegas, da fala do professor. Aqui eu fui levantando aqui, a Sueli Pupi mandou um abraço, foi se orientando muito recentemente. O professor Guatassara também disse que coordenou uma mesa em Maringá em 1991, com a presença do professor, e que tem as fitas VHS do evento ainda. Mas em Maringá, né? Foi. Tá certo. No URB. Porque E o professor Fausto... A controvérsia era o que o Marcelo e a Sueli Pupi, Marcelo Pupi dizia que eu tinha estado em Londrina. E eu disse, não, eu não conheço Londrina, eu conheço Maringá. Não, mas esteve em Londrina também. Não encontrei a prova ainda, mas continuo procurando. Tá ok. Sim, continua aí. O professor Zani também lembrou disso, professor Marcelo, que o recebeu na década de 80 aqui, não sei. Aí vamos achar essa prova. Tá bom. Porque já veio até sugestão do professor Fausto conceder um título honorário de pé vermelho para o professor Comas pelo brilhante relato no IFAM, para o tombamento. E aí temos uma pergunta, a gente já avançou bastante, mas eu acho que temos espaço aqui. O Victor Nogueira fez uma pergunta, não sei se o Victor quer fazer pessoalmente ou leio aqui a pergunta dele. O Victor está cuidando da transmissão do YouTube, pode ler, professor. Sim. Que ele falou que sempre se perguntou como foi construído algo tão moderno na cidade, né? Nessa época, e que ele acha que era conservadora, né? Uma cidade em processo de expansão, mas ainda conservadora como Londrina. Como referência na área, o senhor acredita que o projeto da rodoviária, além de outros projetos do Artigas, influenciaram a forma como a cidade de Londrina se molda até os dias atuais? Deixa eu responder em duas partes. Primeiro, como é que em Londrina, uma cidade conservadora, vamos dizer, aconteceu essa receptividade às obras do Artigas e tal. Eu acho que uma coisa não é... Na verdade, vamos dizer, uma coisa não exclui a outra. E o que é preciso é se lembrar que no pós-guerra, em 45, vamos dizer, de fato, é um momento culturalmente aberto, digamos, das nossas elites. Eu acho que é interessante, vamos dizer, considerar, eu insisti em colocar a questão dos prefeitos como sendo da UDN, né, e, portanto, de oposição ao Getúlio. Então, nós estamos falando de Carlos Lacerda, que vai ser o responsável, a campanha de qual, na tribuna de imprensa, vai ser responsável pelo suicídio do Getúlio, vai levar ao suicídio do Getúlio, mas nós estamos num momento de Brasil grande, de 50 anos em 5, né? E a arquitetura, com o êxito comprovado que ela teve a partir de 42, nessas exposições do MoMA, é parte desse repertório de Brasil Novo. Então, não me parece que seja incoerente, naquele momento, o fato de boa parte das elites brasileiras e da elite londrinense estar suportando, estar apoiando um projeto de arquitetura moderna. Não vejo contradição. Essa leitura que o professor fez da política local em consonância com a política nacional para ler o edifício e a viabilidade, né, de construção disso, eu achei muito inédito. Eu não tinha visto em estudo nenhum que fizesse esse levantamento para a gente ter a compreensão também, né, das posições políticas e ideológicas. Mas esses dados eu tirei, em parte, vamos dizer, do livro da Juliana, do livro... agora eu não vou lembrar de cabeça, mas eu consegui um livro de ensaios a respeito da Rua Sergipe, que foi editado aí por vocês, depois tem a tese daquele outro menino, enfim, eu andei olhando tudo isso e também, vamos dizer, indo e vendo, bom, onde é que nós estamos, qual é o ano, o que está acontecendo aqui, né? Sim, o problema é que
Em termos mais gerais, se não faz arquitetura sem patrono. Quer dizer, pode se chamar cliente, mas, na verdade, na maior parte das vezes, quem entra com a grana é fundamental. Então, a identificar quem é o cliente é importante, quem é o cliente, quem é o patrono, quem é o mecenas, é importante em qualquer situação de análise de obra de arquitetura. Não passa por aí, né? E, por outro lado, tu vê, é um dado pequeno, porém significativo, quer dizer, o Artigas tem um pé em Londrina, porque o sócio é secretário de Obras e Viação. Tem as conexões. Tem conexões. Né? Então, claro que isso não explica a qualidade necessariamente, não é responsável pela qualidade do projeto, mas, digamos, são as pré-condições do projeto. Né? Quer dizer, tem que... talvez a parte que mais me orgulho em termos, vamos dizer, da minha pesquisa foi a história de analisar, através das fotografias, a resposta à situação de projeto. Né? Eu acho que a questão da situação de projeto, a questão da catedral, a questão da diretriz de desenvolvimento da cidade na ocasião, me parece, vamos dizer, que resulta num fator convincente para suportar a decisão do Artigas da forma de cobertura que é, no final de contas, o ingrediente mais essencial do projeto. Né? Porque você poderia dizer, não, como o terreno era comprido e alongado, ele não podia colocar, que nem a estação ferroviária, uma grande marquise para acolher os ônibus, que nem a estação da Greyhound lá em Nova York. Né? Ele tinha que colocar uma coisa depois da outra. Né? Mas ele colocar uma coisa depois da outra não significaria que ele tinha que fazer aquela cobertura. Poderia ser um telhadão apenas. Né? Poderia ser uma meia-água, uma duas águas, ou um teto totalmente plano, e ele não faz o teto plano. Então, essa decisão é importante. Essa decisão, eu acho, vamos dizer, tem a ver, de um lado, com a questão de uma caracterização muito forte das duas peças, dos dois setores diferentes do programa e da situação de programa. Né? Então, tu tem aquele balanço, tu tem aquela cabeça tanto literal quanto figurativa, com a empena cega para Rio de Janeiro, que desvia o tráfego para a rua interna e para Sergipe. Né? Eu acho brilhante a integração que ele faz. Né? Mas aí tu tem que ler. Aí eu me dei o trabalho, sim, como vocês estavam vendo, de tentar encontrar o máximo de fotografias na documentação que foi posta à minha disposição e na que eu tratei de olhar isso. Isso, sim, eu acho que mostrar essa articulação com os precedentes e com a situação, acho que é uma contribuição do relato ao entendimento, né, do projeto. Uhum. Tem essa relação, o vestiário do Artigas para o Country Club aqui de Londrina também eu acho que ajuda. Outros exemplos que eu fiquei pensando, né? O Niemeyer no CTA em São José dos Campos também tem um edifício com abóbada, só que sempre o fechamento de um lado ou de outro é com outro corpo, vamos dizer, uma centopeia de duas cabeças. Sim. Tá, agora, de novo, essa questão dos precedentes também. Na verdade, nesse momento, em 50, a história das abóbadas começa em 42, na Pampulha, né, em termos da obra de Niemeyer, que aparece na capela. Não parece ligado ao monumento religioso. Né? Mas, na verdade, e aí, vamos dizer, o motivo da laje inclinada, que vem lá de Errázuriz, mas que passa pelo Monlevade do Lúcio Costa, enfim, 500 projetos, ou seja, em 50, o Artigas, nem a laje inclinada, nem as abóbadas em si eram propriamente novidade.
correto? Não poderia dizer, claro que ocorriam menos vezes do que um telhado, ocorriam menos vezes do que uma laje plana, mas, vamos dizer o seguinte, estão em inúmeros projetos, vamos dizer, estão esses motivos. Né? Agora, por que eu vou zerar na Pampulha e atrás dela, na residência Oswald de Andrade e para cima dela, na Casa Tremaine? Entende? Porque me parece que é a Pampulha que tem os elementos que vão estimular a transposição, né? A ideia de transposição para o caso institucional de Londrina. Né? Quer dizer, é fundamental na história do iate, né, o que ele tem uma situação parecida com a do corpo, que ele tem aquela empena cega. Né? Mas é fundamental também o fato de que o iate é um hangar de barcos, ou seja, ele está programaticamente ligado à ideia de estação veicular. Não, barco, obviamente, não é o ônibus, né? mas eu estou dizendo o seguinte, que há uma vinculação programática. E as abóbadas, interessante, é exatamente que em 48, né, o próprio Niemeyer tira as abóbadas do contexto religioso de monumento sacro, né, e vai colocar ela ali como garagezinha na frente da Tremaine. Só tem saída, só tem lógica, se tu pensar que, na verdade, a abóbada é como um segundo capô. Né? E há uma coisa curiosa que eu descobri também, que tem um arquiteto australiano chamado Harry Seidler, que foi o Niemeyer lá da Austrália, né? E que é da idade do Artigas e que era fissurado no Niemeyer, e esse cara que foi um estudante brilhante e trabalhava com não é com Neutra, agora me foge a cabeça com quem que ele trabalhava nos Estados Unidos, com Breuer, trabalhava com Breuer, e ele veio para o Brasil para ficar um tempo como estagiário estagiário do Oscar, né? E aí ele volta para a Austrália, e tem sucesso enorme. Então, ali uma das casas que ele tem realmente usa esse motivo da Tremaine, usa as abóbadas como garagem, né? Entende? Então, Pampulha, no final de contas, praticamente, vamos dizer, absorve, e é o exemplo mais antigo, de 42, absorve, se coordena bem com os dados de programa e situação da rodoviária, muito mais do que outros projetos do próprio Niemeyer, né, como o ITA ou do Reidi, por exemplo, que vai usar essa situação de laje inclinada e abóbadas aqui num projeto para o edifício de viação férrea aqui em Porto Alegre, que acabou não saindo. Né? Então, a ideia, vamos dizer, está sempre, vamos dizer, Ancora, a exploração do precedente, para mim, está sempre, vamos dizer, articulada com a noção de que primeiro está o programa e a situação. Quer dizer, que o programa e a situação, de uma maneira, entende, direta ou indireta, são os que organizam a tarefa do arquiteto na prancheta, enquanto a busca de exemplos de projetos que possam ser relevantes para o problema que ele tem, presente que ele tem. Né? Olha, mais manifestações, muito legal, muitos parabéns. Eu vi aqui a professora Elisa Zanon, que escreveu o livro sobre a Sergipe, está presente aqui também, o professor citou. Então, eu vou perguntar se alguém gostaria de fazer mais algum questionamento, mas também agradecer a presença de todos. Depois, Gabriele, conta para a gente que tivemos uma audiência boa também no YouTube, além das centenas que passaram por aqui. No YouTube, outra centena, né?
Sim, no YouTube tivemos sempre por volta de 90 pessoas acompanhando a transmissão, mais 180 aqui no Google Meet, então foi uma inscrição assim surpreendente, a gente ficou muito feliz por todo mundo que aderiu e por todo o apoio que a gente recebeu dos professores e do departamento, e principalmente pela presença do nosso queridíssimo Carlos Eduardo Comas. Foi uma honra ter o senhor aqui com a gente. A honra foi minha. E fico muito satisfeito de ter sido bem recebido. Nós que agradecemos. E essa ideia aí do título Pé Vermelho, a gente vai inventar alguma coisa. Mas da minha parte também, eu dou por encerrado, assim, não tenho... eu só gostaria de agradecer. Eu passo a palavra para os organizadores da semana. Eu acho que foi um ótimo início, né? Inaugurando o evento assim, de maneira brilhante. Parabéns para a organização. A transmissão, tudo ocorreu perfeitamente. E agradeço a presença do professor Carlos Comas, que veio e nos deu mais detalhes desse momento que foi o tombamento e da análise que ele fez também da obra do Artigas. Eu vejo que presença também de mais professores, do professor Rovenir, coordenador da nossa pós-graduação, muito importante isso também para os pesquisadores que estão presentes, não só alunos da graduação, mas já os arquitetos do programa. Então, eu passo a palavra, Gabriele. Eu me despeço. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Igris. Eu que agradeço. Eu acho que é isso. A gente pode encerrar, eu acho que é o nosso período da manhã. Às 14 horas nós voltamos com o título As Políticas Municipais de Preservação em Londrina, com as conselheiras do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural de Londrina e a diretora de Patrimônio, e também com a mediação da nossa queridíssima professora Elisa Zanon, que está aqui agora. E é isso, a gente agradece a presença de todos. Como se o senhor quiser se despedir e falar uma frase final, fique à vontade. Fora isso, estamos eu é que agradeço pela acolhida e pela oportunidade. Espero que a gente possa se reencontrar em breve, ao vivo e a cores, de preferência. Com certeza. Tá bom. O convite está aqui. Londrina o espera. Tá bom. Se todo mundo puder, a gente adoraria que vocês abrissem a câmera para a gente tirar um print. Como é que a gente sai daqui? Enquanto o pessoal fala, eu falo em nome da pós-graduação, professor Comas, muito obrigado. Realmente foi uma grande alegria ter hoje, tá? Um grande prazer. Obrigado. Obrigado. Tá, agora como é que a gente sai daqui? Tá. Bom. Tiramos a foto? Tiramos a foto. Sim, tiramos a foto. Muito obrigada a todos. Tá bom, obrigado. Grande abraço. Bom almoço e tchau, tchau. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau. Até a tarde. Parabéns, viu, meninos? Parabéns mesmo. Pode dar tudo errado aqui para frente. Só o início já foi tão lindo que já está tão legal. Eu sei que não vai dar errado, mas se der errado, já valeu a pena, tá bom? Parabéns. Obrigada, pessoal. Excelente organização e excelente abertura, né? Uma brilhante aula magna. A altura do curso e do Cacau. Parabéns, hein, gente? Meus parabéns. Até já. Deixa eu correr aqui, que daqui a pouco estamos no ar de novo. Tchau, tchau. Muito obrigado, tchau, gente. Muito obrigada. Eu saí, mas voltei para dar um tchau para vocês. E boa tarde, gente. Tomara que... Boa tarde, professor. Retome. Parabéns. Obrigada, professor. Boa tarde, professor. Obrigada pela mediação também, foi muito bom. Foi incrível. Parabéns.
Legal. Tchau, Vamos tchau, ter gente. uma semana. Sim. Paulo, pode interromper a gravação?